Chegou? Oi, oi, oi. Que grande honra e que grande alegria estar aqui com vocês, queridos. Ainda bem que eu vim no domingo, viu? Porque se eu tivesse chegado já para ministrar, no domingo eu cheguei e fiquei ali atrás, aí já fiquei todo me tremendo, não sabia se eu demonstrava, aí fazia pose, irmão, tudo bem, assim, mas alguns a vontade era de agarrar, de ficar um tempo ali, mas o culto já estava para começar. Falei, graças a Deus eu vim um dia antes, não ia ser muita emoção para administrar num dia só, né? Como a Karen falou, nós fomos para Campina Grande em janeiro, não faz nenhum ano, você pode parecer para você que é pouco tempo, porque você não estava lá, né? Aí você está achando, não, é pouco, faz pouco tempo. Mas para a gente que estava lá, parece muito tempo. Quando a gente conseguiu comprar a passagem e tudo mais, a gente ficou assim, como é que vai ser? Comprar o pão de queijo onde eu comprava, passar naquela rua, ai, vou querer fazer isso, vou fazer aquilo. Mas, de fato, a saudade é muito grande. Mas o melhor lugar para se estar é no lugar que o Senhor nos plantou. Amém? Nos plantou e nos direcionou aí. Mas isso não isola o nosso amor e a nossa saudade. E aí estive lá esse ano de 2024, cursando a Escola de Missões, junto com Ozenai, Santilo, irmãos aqui da igreja. E foi um ano maravilhoso que começou ali na primeira aula, né? Eu lembro que eu ouvi algumas coisas na primeira aula e eu fiquei, acho que eu não sabia nada sobre missões. Porque você começa a ouvir verdades e se aprofundar nesse assunto, e aí você fala, rapaz, a gente precisa mergulhar mais nisso, para que os povos sejam alcançados de fato, para que a palavra venha a se cumprir. E aí nós tivemos lá 35 módulos, de segunda a sexta. Em alguns meses tinham sim algumas folgas, mas outros não. Um domingo por mês, nós tínhamos o domingo inteiro de aula ali, uma parte mais da psicologia, os evangelismos, e aí tivemos a viagem missionária, que veio ali meio que ser a cereja do bolo, né? Então foi já no fim desse ano, mais uma experiência fantástica. Nós fomos para o sertão da Paraíba, e aí eu descobri que essa igreja de Arujá tem mais paraibano do que tudo, porque o que eu mais recebia era, meu pai era daí, eu sou daí, não sei o quê, eu morei, tal. Meu Deus do céu, o Arujá inteiro veio, e não era da grande metrópole da Paraíba não, era de cidades mais escondidas, mas lá nós tivemos muitas experiências, evangelismos praticamente todos os dias, durante 10 dias servindo na igreja. A igreja também foi incendiada com a presença dos missionários, dos alunos lá, e tiveram diversas histórias que marcaram, né? Nós tivemos a oportunidade de visitar a maior comunidade de ciganos na América Latina, que fica lá no interior da Paraíba. Não é uma grande cidade, mas é uma grande concentração. Então é um bairro com algumas ruas, e aí a gente teve essa possibilidade de entrar lá. É algo mais difícil, mas nós seguimos todas as regras lá e tivemos experiências incríveis. E aí, numa dessas viagens, nós fomos para um lugar chamado, não sei quantos conhecem, afinal tem tanto paraibano aqui, né, ou descendentes. Nós fomos para um povoado. Olha lá, povoado, hein? Você nunca me ouviu falar isso. Mas lá tem os povoados, que se chama Lagoa dos Estrelas. E aí lá existem algumas plantações, a gente ia com ônibus, parava, desce 5 aqui, um grupo, a gente já tinha os grupos preparados, aí descia 5. Aí andava mais 3, 4 quilômetros, desce mais 5, porque tinha algumas casas e depois estrada adentro. Então foi se deixando essa turma. E aí eu fiquei na última turma, onde tinha até assim, já uma vila um pouquinho maior, com mais casas. E aí entramos, começamos a falar com as pessoas, batemos nas casas, aquele clima de fim de tarde no sertão. Afinal, no meio-dia é um pouco mais complicado de evangelizar lá, ninguém sai na rua. E aí nós tivemos a direção, falou, puxa, parece que tem mais casa lá para dentro. E aí entramos, como é que faz para ir para aquela casa? Aí uma pessoa falou, vai por essa estradinha e tal, e a gente foi caminhando, e aí a gente avistou uma casinha bem lá no fundo, no meio do mato. E aí a gente foi caminhando, eu, mais um monitor e mais uma menina que estava comigo. Chegando lá nessa casa, saiu uma senhora assim com uma cara de tipo, aqui não é caminho para nada, e ninguém vem aqui. E aí saíram com ela 4 crianças pequenas junto com ela.
Mas eu vou dar uma pausa. Se der certo, eu conto o fim da história até o final, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas 15. Não vou ficar contando história. Eu não sei se você está interessado no fim dessa história. Vamos abrir lá em Lucas 15. Eu vou ler as versões NVI, salvo as que não são NVI, todas as outras são, tá? As que não forem, eu vou tentar avisar aqui. Lucas 15, 1, 7. Uma palavra talvez muito conhecida para muitos de nós, ou talvez, se você começou a vir agora nessa igreja, ou está visitando, talvez seja a primeira vez que você vá ouvir, mas é a parábola, é Jesus contando aqui uma história, através de parábolas, a parábola das 100 ovelhas. E diz assim, lá no 1, todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, nós te agradecemos por este dia, obrigado pela unção que está disponível e já se movendo nesse lugar. Nós abrimos, rasgamos os nossos corações para receber de Ti nessa noite uma boa palavra, poderosa, para transformar as nossas vidas, para mudar o nosso futuro e o nosso presente. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por você marcando as nossas vidas nessa noite. Nós não estamos aqui por acaso, mas estamos aqui para aprender algo diretamente dos céus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor e pelo seu zelo com a tua igreja. Em nome de Jesus nós te rendemos graças. Amém. Então, voltando aqui para o texto. Jesus começa com uma pergunta. E aí a gente tem aqui algumas indagações. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Eu acho que se Jesus passasse o microfone para quem estava ouvindo, alguns iam se compadecer e iam falar: puxa, não, se eu perdesse uma ovelha, com certeza eu já estaria lá. Mas será que não teriam aqueles que falariam: eu tenho 99, vale a pena deixar as 99 e ir atrás dessa uma? Não, inclusive tem outra que está prenha, vai nascer mais e tudo. Não sei, acho que se dividiria um pouco ali. E aí ele segue. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Aí a gente já vai para um nicho menor. Quantos iam se alegrar? Outros iam reclamar: rapaz, vai dar trabalho essa ovelha, eu tive que ir lá e tal. Não, outros menos: puxa, que alegria, encontrei a ovelha perdida. Outros: não, eu ia dar uma bronca, essa ovelha, agora ela ia ficar separada das outras. Não, agora ela ia usar uma coleira, agora ia ser assim ou de outra forma. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, aí é um outro passo que vai além. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e dizem: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. A ovelha, ela se perdeu porque quis, talvez. Ela seguiu outra voz, ela seguiu outro caminho. Eu tive que ir atrás da ovelha, ela me deu trabalho. Aí eu me alegro porque eu peguei ela. Aí eu chamo todo mundo: olha pessoal, que legal, encontrei a minha ovelha, e faço uma festa para essa ovelha. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Talvez você tenha achado, como muitas pessoas devem ter achado nessa época, a história muito exagerada.
talvez fosse um pouco até fora do contexto. Nossa, mas ninguém se alegra com tanta coisa assim. Será que é tudo isso? Mas aqui é Jesus, através de uma parábola, desenhando ali para eles, mostrando um pouco desse amor infinito, um pouco desse amor sobrenatural e muitas vezes incompreensível. A gente faz as perguntas: por que ela se perdeu? Por que ela não foi repreendida, não ficou afastada? Ele mesmo teve que ir atrás dela. Por que ela não ficou de castigo, não aconteceu isso? E ele simplesmente mostra a alegria desse pastor, a alegria, o amor em reencontrar. E isso não é demérito nenhum com relação às 99. Talvez você já tenha ouvido esse texto, e assim como eu pensado, mas eu vou deixar as 99? As 99 estão de qualquer jeito, elas vão poder se perder? Não, as 99 estavam num lugar seguro, mas existia uma que era especial, existia uma que era valiosa. Ela não era só mais um número, mas ela era uma ovelha, ela era um filho, uma filha. E aqui nós já temos um pouco dessa explanação, do tamanho do amor de Deus. Mas antes da gente se aprofundar e falar mais sobre esse amor de Deus, a gente precisa falar sobre quem é esse Deus. Porque muitas vezes nós falamos, nossa, o amor infinito, Deus é grande. Mas qual é o tamanho? Deus criou todas as coisas. E talvez essa verdade passe a se tornar corriqueira entre nós. Deus criou o mundo, Ele criou todas as coisas. Aí parece que foi algo simples, não envolveu tanta coisa. E sabe que estudando algumas coisas com relação às leis da física, da ciência, enfim, daquilo que a gente tem de conhecimento, só trazendo um número aqui para você, mas quando a gente fala da força gravitacional, você sabia que se a gente alterar 0, bota aí 40 zeros, 1, o Sol não existiria? A Terra se colidiria com a Lua se eu alterasse só essa pequena fração. Um estudioso chamado Hugh Ross, ele fala que a probabilidade de existência, por acaso, de um planeta como a Terra no universo, é uma chance em 138 zeros, 1. Essa é a chance de um universo, de um planeta acontecer sem que haja um Criador. Talvez você não saiba, mas para a matemática, quando nós passamos de 50 zeros, já é uma impossibilidade, já não existe chance. Aqui ele coloca na conta, trazendo essa reflexão da criação do mundo, como 138 zeros. Então, vai pondo, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, vezes 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Eu falei 5 zeros aqui. Quantos vão até 138? Não existe, não tem como. Esse é o seu Deus, esse é o Criador do universo. Você tem noção disso? Porque isso não é uma informação para você se ter e até depois me perguntar, pastor, quantos zeros mesmo você falou? Mas isso é importante e é sobrenatural quando ela faz efeito no meu dia. Quando eu tenho essa compreensão de quem é o meu Deus, do tamanho dele. E quando eu passo a entender esse amor. Mais um dado para você, é necessário a combinação perfeita de 122 parâmetros para que a vida seja possível. Essa é a chance de se ter vida aqui na Terra. E aí alguém quer me dizer que foi uma explosão? De fato foi. Uma explosão em que foi dito, haja luz, e houve luz, e as coisas aconteceram através do poder da palavra. Existe uma teoria em que mostra em que o universo ele tende a se desorganizar. Ele não vai se organizando. Ele não vai melhorando as coisas. Olha, as células foram se juntando e formando o homem. Aqui era só um monte, virou uma montanha e um mar. Não, ela tende a se desorganizar, o caos a ser estabelecido. Então, para estar onde nós estamos, precisa ter um início.
precisa ter um Criador. Amém? Olha só o que Salmo 103 diz. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Pois, Salmo 103, 11 na versão NVT, pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. Qual é essa distância? No céu existem 100 bilhões de estrelas. A média de distância entre elas é de 50 trilhões de quilômetros. Você olha e fala, tem uma estrela aqui, a outra está, deixa eu ver, 3 centímetros pela minha conta. Tem 50 trilhões de distância. Tem um outro dado, agora não me lembro o planeta, se não me engano é Vênus, ele é todo marcado por ele absorver os corpos celestes que deveriam colidir sobre a Terra, mas porque ele está na frente, nada nos atinge. Aleluia! A quantidade de informação no DNA de uma ameba, você não sabe o que é uma ameba? É um organismo que tem uma célula só, unicelular. Sabe qual é a quantidade de informação que tem lá? Equivalente a 1000 volumes, impressos, obviamente, da Enciclopédia Britânica. Quanto de informação, quanto do DNA de Deus tem em você? Aleluia! Por meio do universo, Ele nos mostra o tamanho do seu amor e da sua misericórdia. E sabe que num tempo que eu comecei a me aprofundar nisso, teve um momento que eu até fiquei meio em choque, assim, porque eu comecei a pensar nessas coisas. Meu Deus do céu, Deus é muito grande que em algum momento eu comecei a pensar, quem sou eu para Deus? Como que um ser tão poderoso, tão grande, infinito, Ele olha para mim, para a minha vida, para o meu dia a dia, e sabe que essa é a boa nova do Evangelho. Ele deu o seu Filho para que esse relacionamento fosse restabelecido. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou então, em outra versão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é esse tal? É esse infinito. Ele amou o mundo de uma forma que é incompreensível, que não tem como mensurar, a não ser que você esteja dentro desse amor, a não ser que você esteja provando e experienciando isso. Mas de forma natural é impossível. Por isso esses cientistas, esses estudiosos acabam ficando birutos, porque eles se deparam. Meu Deus, o tamanho do universo. Meu Deus não, eles não falam. Meu eu. O tamanho do universo, tudo que existe, tudo que foi criado. Só que naturalmente, se alguém criou isso, vai ligar para mim. É impossível entender isso de forma natural. Mas esse é o amor sobrenatural de Deus que me alcançou, que te alcançou, e se não alcançou, vai alcançar você nessa noite. Existem os tipos de amor, e eu não quero me aprofundar nisso, né? Mas existe o amor estorge, que é esse amor entre os familiares, em que teoricamente você já nasce com ele, ou pelo menos deveria ter esse amor entre os familiares, nascer de Natal. O amor filéu ou filo, filia, depende do seu grego. O meu é mais do sul, ali de Atenas, né? O seu, pastor Tony, o seu é mais do norte, né? Aí tem essas variações. E esse é o amor da amizade, dos amigos, e o eros, que é entre o homem e a mulher. Mas existe esse amor incondicional, esse amor sobrenatural, que é o amor ágape. E é esse amor que nos alcançou, é esse que foi plantado, semeado nos nossos corações. Você pode abrir aí a sua Bíblia em João 17, 23. Nós vamos ler essa na versão NVT, tá bom? Mas você pode abrir aí para grifar, deixar marcado. Olha só o que diz João 17, 23.
Eu estou neles e tu estás em mim. Isso aqui é uma oração, é Jesus falando ao Pai, amém? Que eles, e aí ele está falando de nós, experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Esse é o tamanho do amor do teu Pai com você. Ele te ama tanto quanto amou Jesus, tanto quanto ama Jesus. É exatamente isso que diz aqui. E é engraçado que eu não posso passar desapercebido, mas existe uma outra verdade poderosa aqui, talvez um parênteses, mas que diz que eles experimentem da unidade perfeita. Nós, em unidade perfeita. Para quê? Para que todo mundo saiba que tu me enviaste. Quando nós estamos desfrutando dessa unidade perfeita, o mundo sabe. Jesus veio, Jesus está na vida deles. Está fluindo sobre eles, amém? Aleluia. Lá em Romanos 5, diz assim, você não precisa abrir nesse, 5:5, na versão NVT também. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma boa pessoa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quantas vezes você já não se decepcionou com pessoas? Você fez uma boa ação, ou você ali deixou os seus ouvidos, ouviu a pessoa, aconselhou, não sei, doou, fez qualquer coisa, e aí depois essa pessoa não retribuiu, ou fez mal, e aí talvez você ficou chateado, talvez quando você estava no velho homem, ficou bravo com isso, hoje você não fica mais, amém, aleluia. E aí a gente pensa, quanta ingratidão, e coisas menores nós estamos falando. Agora, olha isso. Quando todos nós estávamos em trevas, afastados de Deus, Ele decide dar o seu filho para que esse relacionamento fosse restabelecido. Aqui diz que talvez por uma boa pessoa, até alguém se animasse a morrer. Ah, puxa, uma boa pessoa, vou morrer. Mas daí para já dar o filho por essa pessoa boa, e pela ruim, e pela que não queria saber, e pela que continua não querendo saber. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Sabe, já ouvi algumas vezes, eu queria pedir para o teclado já subir aqui, me ajudar a fluir. Mas talvez você já tenha ouvido isso. Puxa, Deus tem o tamanho que falta no seu coração, esse pedacinho. E sabe que isso é uma verdade de algumas formas. Existem lacunas no seu coração que você nunca vai conseguir preencher com nada. Só que nós estamos falando de um Deus dessa magnitude. Então também eu não posso falar que Ele é só desse tamanho. Ele é do tamanho exato para te preencher. Só que Ele é também o que dá todo sentido para todo o resto. Tudo aquilo que você acha que já está preenchido, Ele é o sentido, Ele é o sentido da vida, Ele é o sentido daquilo que você faz, Ele é o sentido, a motivação do porquê nós acordamos pela manhã. Aleluia! E essa verdade é o que nos faz caminhar, é o que nos faz viver de maneira plena. Não é apenas uma informação para estar guardada, mas como eu disse anteriormente, é algo que deve trazer vida no meu dia. Nós cantamos aqui, não tenho tempo, como que é? Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando lembro que Ele me ama. É essa lembrança que nós devemos ter. É essa confissão, é essa meditação. Uau, Ele me ama tanto que eu não tenho tempo para me entristecer.
Ele me ama tanto que eu não tenho tempo para estar ansioso. Ele me ama tanto que eu não tenho tempo para mergulhar em tristeza. Quando penso que Ele me ama, os cenários mudam. As coisas começam a ser transformadas na minha vida. Aleluia. Em Efésios 3,14, do 14 ao 19, Paulo diz assim: por essa razão eu ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. E lá na frente ele diz assim: assim vocês perceberão, guarda essa palavra, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Vamos olhar esse trecho com um pouco mais de calma. Primeiro que a gente encontra um paradoxo aqui. Como assim? Conhecerão esse amor que excede todo entendimento? Como eu vou conhecer algo que excede todo entendimento? É sobre aquilo que nós estávamos falando. É impossível mensurar naturalmente. É impossível compreender sem experienciar. E aí eu volto para aquela palavra que eu pedi para você guardar. Algo me chamou a atenção, nunca tinha pensado nisso, mas veio: assim vocês perceberão. Aí eu fiquei: perceberão? Perceber é uma percepção. Depois ele está falando sobre conhecimento. E aí fui buscar, o que diz isso na língua original? É uma palavra um pouco estranha, que é catalambano. Perceberão. Aqui ela traz uma ideia, transmite a ideia de captar com entendimento e experiência. Não é apenas um reconhecimento intelectual, mas uma compreensão mais profunda e pessoal. Isso que ele quer dizer com perceberão no original. É você ter a informação, é você ter essa palavra e provar e ver a sua bondade, e provar desse amor, e se deixar ser abraçado, se deixar ser tomado. E aí ele segue no fim desse trecho dizendo assim: e conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Então talvez você tenha, com o início do culto, pensado: uau, glória a Deus. Eu falei inglês até. Glória a Deus, é uma palavra evangelística, mas é uma palavra para toda a igreja, porque eu e você precisamos estar cheios dessa plenitude de Deus. É isso que nos diferencia do mundo. Quando eu estou cheio dessa plenitude, quando eu exalo o bom perfume, então sabe, nós estudamos, nós vivemos coisas, nós estudamos vários temas, a escatologia, as manifestações do Espírito, sobre a fé. Mas se nós nos esquecermos do tamanho desse amor, de nada adianta, nada vai funcionar, porque a primeira vez que pisarem no meu calo, eu não vou me lembrar que Ele me ama, eu não vou me lembrar do tamanho desse amor, do tamanho desse Deus. Aleluia. Filipenses 1:9 diz assim: esta é a minha oração. De novo, Paulo falando, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Lembra daquela palavra sobre o perceber? Então ele repete isso, em percepção, em experiência, em vivência. Estou parafraseando, mas ele diz assim, continua: para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Sabe, ter a experiência, conhecer, viver esse amor, trazer à memória todos os dias, faz com que essa plenitude seja latente, isso produz satisfação naquilo que eu faço. Logo, aquilo que eu faço, se não é percebido
pelos humanos, se não é percebido naturalmente, não me importa quando eu me lembro que Ele me ama, que Ele me amou, que Ele deixou as 99 e foi atrás de mim. Não é simplesmente sobre um sacrifício, um evangelho que está lá disponível, mas é algo que te atrai, é algo que vai atrás de você. Você não veio aqui à toa, você não está aqui à toa, seja lá quantos anos você esteja. Existe um motivo que te atraiu, existe um amor que te trouxe para perto. Aleluia. 1 João 3,14 diz assim: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quando estamos cheios desse amor, nós exalamos esse bom perfume. Em tudo aquilo que nós tocamos, nós deixamos um rastro desse amor. É impossível conhecer a Deus, ser cheio de fé, ter um relacionamento íntimo e não deixar um rastro de amor em tudo aquilo que nós fazemos. Se não estamos andando em amor, é porque estamos esquecendo de alguns passos, não estamos provando daquilo que está disponível. Esse amor faz com que eu ande em plenitude, eu e a minha casa, transbordando o amor, fazendo ele ser conhecido. Quando eu estou cheio desse amor, a minha maior preocupação não são com as minhas metas, não são com os meus projetos, mas fazer a sua vontade, fazer com que o meu Deus seja conhecido. Fazer com que outros provem, para que outros tenham essa percepção. Ah, mas fulano eu já falei, ele não sabe. Ele não provou, não desista. Ele não teve a experiência que você teve. Muitas vezes estamos buscando esse convencimento com os nossos argumentos, com as nossas informações, que muitas vezes são lícitas. E aí nos comparamos, olha, mas olha como eu vivo, olha o que eu faço. Essa pessoa não quer fazer, ela não experimentou ainda. Continue crendo, continue derramando, continue transbordando sobre ela. Sabe, essa é a nossa missão. Essa é a missão de Deus. Quando você olha para a Bíblia, a missão de Deus é o quê? Atrair o perdido, é ir atrás dessa ovelha. Qual você acha que, não, essa é a missão de Deus, a missão da igreja é outra coisa. A missão da igreja é fazer evento, essas coisas. Eu não quero trazer um peso sobre você, todas essas coisas são lícitas. Nós estamos crescendo, nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos fazendo os eventos para que a nossa fé seja fortalecida. Nós estamos andando em comunhão, mas nós não podemos nos esquecer dessa missão. E aí talvez alguém já pensou, tá vendo? Eu falei pro pastor, fez quanto? 5 evangelismos no ano, eu quero é mais evangelismo. Muito bom também ter os evangelismos, mas não é sobre isso que está falando. Sobre a sua missão. Quanto você tem derramado no seu dia a dia? Porque se o seu derramar for 3 vezes no ano, for só quando tiver um horário marcado, lá na rodoviária, ou na casa de recuperação, ou seja lá o que for, é muito pouco. Isso é só um tempo que nós marcamos para juntos fazermos algo. Mas esse derramar dessa plenitude precisa ser dia após dia. Dia após dia. Como eu vou fazer isso? Compreendendo o tamanho, a profundidade, a largura, experienciando, vivendo, amando, praticando, fomentando isso, ouvindo as mesmas coisas. Não, mas isso eu já ouvi. Agora, ontem eu vi um corte, Pastor Ângelo, eu nunca tinha ouvido. Aquilo foi uma loucura. Muitas vezes nós estamos buscando algo novo, algo diferente, algo que mexa com o meu interior. Aleluia. Aleluia. Romanos 8:37 diz assim: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio
daquele que nos amou. É por meio dele que nós somos mais que vencedores. É por meio do amor. Talvez tudo aquilo que você esteja pensando e planejando, e nem pensando que isso passa pelo amor. Ah, não, isso só envolve fé, só envolve a minha confissão. É pelo amor, é por amor, é através daquele que nos amou. Qual tem sido a sua intencionalidade em provar desse amor na sua vida e em derramar também sobre a vida de outras pessoas? Essa é a nossa natureza. Se o nosso Pai, enquanto nós estávamos sujos, nossos pecados, entregou o seu próprio Filho, e agora eu e você temos a mesma natureza que Ele, isso quer dizer o quê? Que nós vamos nos parecer com o nosso Pai, que nós vamos agir como Ele, que nós vamos pegar a missão dEle, agora ela é a nossa missão. Talvez você já esteja agoniado falando, pelo amor de Deus, falta 10 minutos e Ele não me fala da casinha lá do início. Mas nós chegamos naquela casa, descobrimos, falando, puxa, tinha uma casa aqui mesmo. E aí começamos a conversar com aquela mulher, e não deu muito tempo, e ela falou a seguinte questão, eu me perguntava, quando Jesus vai mandar alguém aqui? Porque eu estou escondida, eu não acreditava que algo pudesse acontecer. E aí nós começamos a conversar, e aí eu mostrei para ela, falei, moça, a gente nem passou nas casas lá na frente. A gente veio entrando no mato atrás de você. Jesus chegou na sua casa hoje. Salvação chegou aqui. E aí você se depara com situações em que às vezes a gente não sabe nem o que falar. E ela já era uma senhora, estava com crianças menores, eu pensei, bom, são netos. E alguns eram, e esses aqui? Ela não demorou muito, esses dois, a mãe está presa. Aí, precisava do consolo, nós abraçamos aquela mulher, ela se levantou em fé, mas porque nós decidimos ir nesse dia lá. E eu sei, esse foi um dia marcado, mas que nós estávamos disponíveis para ser guiados pelo Espírito, não fomos só também, puxa, tem que bater em todas as casas, então vamos bater em todas as casas. Fomos seguindo os caminhos. E assim deve ser nos nossos dias. Talvez você passe pela rua, sei lá, quem trabalha em São Paulo, a avenida mais famosa, Faria Lima, e vê aquele povo engravatado, com pastas, com tudo. Aquilo é uma casca. A grande maioria deles está como essa senhora. Talvez não saiba, talvez ela esteja pensando, queria que isso acontecesse, eu queria aquela promoção, eu queria esse dinheiro, eu queria aquilo outro. Mas no fundo o que eles querem é Cristo, é provar desse amor. Porque é isso que preenche, é isso que dá sentido a todas as coisas. E aí nós abraçamos aquela mulher, oramos com ela, as crianças ficaram felizes porque elas não viam ninguém por lá. E aí oramos, ela falou, a igreja não é tão perto da casa dela, mas oramos, começamos a crer, demos instruções das confissões, declaramos paz no lar dela. E ela passou a tentar ir para a igreja. E talvez você esteja até pensando, uau, pensei que ia ser algo mais espetacular. E eu contei isso de propósito. Porque eu não sei, se a gente não entende que Jesus chegar numa casa, se existe coisa mais espetacular que isso, mas não nasceu um membro, não cresceu, mas salvação chegou, acolhimento chegou, um abraço chegou. Ela estava se perguntando, quando é que Jesus vai chegar aqui? Quando é que qualquer pessoa vai vir? Mas pessoas com a palavra certa, com o coração cheio para derramar, prontos para derramar, estavam lá naquele lugar. Dias depois, nós fizemos um evangelismo lá na cidade de Souza, e aí na parte da noite tinha uma cruzada, um culto, e muitas pessoas foram para lá.
E sabe que no fim, um testemunho nos chocou, porque uma pessoa chegou e chamou a ministra lá no final e conversou com ela, e ela falou: eu estava decidida a tirar a vida do meu filho e a minha vida, mas hoje eu encontrei Jesus. Hoje essa palavra me encontrou. E isso ela falava em meio ao choro, em meio aos prantos. Quantas pessoas não estão passando por isso, não estão pensando em coisas como essa ou coisas piores, quando tudo que ela precisa é uma palavra vinda dos filhos de Deus, é uma expressão do amor, é um abraço, é um olhar. Isso é quem nós somos. Ele é. Eu me lembro de uma passagem lá, falo com uma certa frequência, mas em Êxodo 3,14, em que Moisés está no monte recebendo as instruções, e ele fala, parafraseando: tá, mas o povo vai perguntar, quem é que está falando? Quem é? Qual é o seu nome? E ele fala: diga que eu sou o enviou. Eu sou o quê? Não sei. O que você precisa? Eu sou. Eu sou o abraço que você precisa. Eu sou o consolo. Eu sou a palavra de sabedoria. Quando nós nos deitamos, são os olhos dele que estão sobre nós. Sabe, muitas vezes o diabo tenta levantar coisas. Ah, se ele te ama tanto, isso não estaria acontecendo. Ah, mas se aquilo, o mundo não estaria dessa forma. Ah, isso, mais aquilo. É aí que nós devemos nos lembrar dessas verdades, desse amor que cura, desse amor que preenche, que faz arder os nossos corações, que faz a nossa vida ter um motivo. Essa empolgação que você sente, essa alegria, essa satisfação, vem dele. Até mesmo quando nós não estamos falando de coisas da igreja. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E nós precisamos nos encher dessas verdades, alcançar essa plenitude, estar consciente de quem é o meu Deus. Porque o que é um problema quando eu penso que ele colocou uma estrela a 50 trilhões de quilômetros da outra? O que é impossível para Deus? O que pode ser um problema? Ai, nossa, Deus foi pego de surpresa. Nossa, agora eu quero ver como é que ele vai resolver. Ele é tudo aquilo que você precisa. É Ele quem faz o seu coração arder. E muitas vezes nós estamos pedindo: faz de novo, Pai, eu quero sentir, eu quero estar como eu estava. E sabe, Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar, torcendo por você, com os braços abertos. Existem passos que nós precisamos dar. Você pode se colocar de pé, por favor? Existe um caminho a ser trilhado. Existe uma atitude que nós devemos ter para abraçar esse amor. Tudo aquilo que Ele precisava fazer, Ele já fez. Ele está aqui. Ele já foi atrás dessa ovelha perdida. O amor dele já foi plantado no seu coração para aqueles que já nasceram de novo. Já está aí. Agora você precisa voltar os seus olhos, a sua atenção para isso. Levantando as suas mãos, dizendo: Pai, eu me entrego. O seu amor é tudo aquilo que eu preciso. É com Ele que eu alcanço a plenitude. É com Ele que eu vejo quem eu sou. Existem tantas dúvidas, mas pelo seu amor, todas elas são sanadas. Porque é do seu interesse que eu não ande em confusão. Porque é do seu interesse que eu avance, que eu viva o sobrenatural. Deus é o maior interessado no seu sucesso. Ele não está colocando
pedras, coisas para te atrapalhar, para você aprender. De fato, quando as situações se levantam, você pode aprender e você pode crescer nisso, mas é a vontade dele. Ele é o seu maior incentivador. Ele te conhece antes mesmo que a palavra venha à sua boca. Ele já sabe o que você vai dizer, o que você está pensando agora. Ele sabe o que você está pensando. Ele é a fonte de toda a nossa confiança, a fonte da nossa vida. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos, quando eu lembro que Ele me ama. Eu não tenho tempo a perder, quando eu lembro que Ele me ama, que Ele me impulsiona, que Ele me faz avançar. Vamos cantar essa canção? Ele me ama, Ele me amou antes de tudo. Ele me ama acima dos meus erros, das minhas falhas. Ele me criou célula por célula. Ele me conhece como ninguém. Ele sabe exatamente aquilo que eu preciso.
É Ele, sempre foi Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o meu Criador, o Alfa e o Ômega, o Pai da eternidade. Talvez enquanto falávamos aqui, algo foi queimando no seu coração. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez ou não, mas você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você já frequente essa igreja ou outra igreja, mas a palavra diz que é necessário confessar e entregar para viver na plenitude tudo aquilo que nós dissemos, para ter essa experiência sobrenatural. Então, se você é uma dessas pessoas nessa noite, se você sentiu algo queimando no seu coração, algo que te chamou a atenção, que te atraiu para essa palavra, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos te dar um abraço, fazer essa oração com você. Existe alguém aqui, não é um convite para uma religião, mas para viver esse amor de forma plena, para ter o seu nome escrito no livro da vida e provar de vida eterna. Existe alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador e gostaria de fazer isso hoje, nessa noite? Da mesma forma, talvez você estava andando por caminhos que não agradavam ao Senhor. Você sabe que você se afastou desse amor, mas nessa noite você quer tornar público, quer fazer essa decisão de retornar aos caminhos do Senhor. E nós queremos te ajudar nisso, nos movendo em fé junto com você, tornando essa noite um marco na sua vida. Existe alguém aqui, não importa o motivo, assim como aquela ovelha, o pastor não chegou e perguntou os motivos dela, nem aqui conta se era um penhasco muito profundo, se era um poço, se era uma lama, o que era. O que importa é, Ele foi até você, Ele está com os braços abertos. Existe alguém aqui neste lugar que deseja retornar aos caminhos do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Há disponível nessa noite também cura. Este mesmo amor que te atraiu, que te curou, que te salvou, ou melhor, eu já declarei que te curou. Mas se você está com alguma dor, com alguma enfermidade, nós vamos unir a nossa fé com a sua, e esse mesmo Jesus que curava no passado, Ele cura ainda hoje. É desejo dEle que você ande sem nenhuma enfermidade, sem nenhum tipo de dor, não importa o quadro. É aquele mesmo Deus que nós falamos no início, de toda aquela grandeza, poderoso. Existe alguém aqui com algum tipo de dor, algum tipo de enfermidade, de diagnóstico, e deseja receber oração por cura? Todos curados? Mais alguém? Está disponível também o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder com evidência de falar em outras línguas. Isso está disponível para todo aquele que nasceu de novo, para todo filho de Deus. O falar em outras línguas é a evidência desse batismo e faz com que o nosso espírito seja cheio, faz com que nós andemos em sensibilidade. Há alguém neste lugar que não é batizado no Espírito Santo e deseja fazer isso nessa noite? Está disponível para todo filho de Deus. Amém. Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado, Pai, obrigado pelo Teu imenso amor, Senhor, que nos alcançou,
Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é vida para nós. Eu declaro um novo tempo nas nossas vidas, uma intencionalidade maior, para derramar desse amor, uma sensibilidade maior, nos movendo em compaixão, nos movendo nesse amor, a consciência e a percepção de que conhecer esse amor nos faz andar em um outro nível, em plenitude